Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou aqui fixar o nosso tema, que serão 4 rodadas. Liderança humanizada. Pronto. Bruno Simone já entrou, pontualíssimo. E a gente já vai começar. Digitando aqui os detalhes. Vou colocar aqui o nosso... Então, quem chegou, seja bem-vindo. Vai dando aí coraçõezinhos para deixar a nossa live em evidência. Vai comentando, vai participando para deixar a live em evidência. Olá! Olá, consegue me Sim, ouvir sim, bem? você me ouve bem? Me Também, vê bem perfeito, também? perfeito. Ah, que Também, ótimo. também. Então, aqui dando os avisos Maravilha. paroquiais ao povo para fazer perguntas na caixinha de pergunta, Hum, para pegar o aviãozinho e enviar para mais gente, para poder chamar o povo para vir para a live, apertar coraçõezinhos para deixar a live em evidência. E aí, estamos aqui, né? Deixa eu só contextualizar para você, coisa coisa maravilhosa, boa. né, Bruno? Assim, como é que a gente chegou aqui, né? Uhum, Nesse bate-papo, nessa com jornada da certeza. gestão de transição. Olha esse nome lindo que eu inventei. Na verdade, tem muita gente falando sobre transição, né? Nesse momento, depois do susto aí de uma coisa que veio e tomou o mundo inteiro, e aí o susto do isolamento e como sobreviver isso, e agora a gente já está pensando na transição disso tudo. Então, em março, comecei com a Jornada da Mulher de Negócios. Então, assim, foi uma semana falando só com mulheres empreendedoras de finanças, saúde, disciplina, capacitação, maternidade. E todo mundo falava, saída para dentro, tem que olhar para dentro, tem que olhar o autoconhecimento. E aí rolou a Jornada do Autoconhecimento em abril, né? Menos frenética. A gente foi fazendo aí terças e quintas Uhum, e falando sobre terapias integrativas, sobre constelação familiar, falando sobre meditação, enfim, sobre várias psicologia, como é esse start, né? Como é que acontece isso dentro da gente. E aí, passando por isso tudo, né, uhum. acolhendo essas pessoas, ouvindo muito sobre isso, autoconhecimento, autoconhecimento. E aí surgiu a jornada da transição, né? Da gestão de transição, porque a minha ideia, e assim, a gente é colega disso, né, de treinar, desenvolver pessoas, equipes, empresas. Então, como é que as empresas estão sobrevivendo nesse momento? Como é que as lideranças estão nessa situação de home office? E aí, você é nosso meu primeiríssimo convidado aí para a gente falar sobre liderança humanizada, né? E eu quero que você se apresente para o povo, mas que você não conte ainda o que é o F5, que a gente só vai falar sobre o F5 quando a gente bater aqui umas 30 É verdade? pessoas. Então, se o povo quiser saber sobre o que é o F5, que eu sou super curiosa, né? A gente só vai contar do meio pro fim. Agora é contigo, Brunão. Já tem um bocado de gente que eu já vi algumas pessoas Que aqui já que já sabe, sabem o que é o não F5, né? deletem, Porque não já deletem, participaram, não mas tudo bem. deletem, não dê Mas spoiler. não vamos não. Vai lá, Brunão. Então, deixa eu me apresentar, mas antes de me apresentar, eu preciso fazer um Por acordo com favor, você. Nem tinha te diga falado aí. isso, desse Vamos lá, acordo, e com as vamos pessoas lá. também, que eu faço esse acordo em todos os meus encontros, em todos os meus Vamos lá. treinamentos. Nossa, entraram duas pessoas super especiais agora, que elas vão entender bem isso. Em qualquer momento, pode ser, tá? Que em qualquer momento desse nosso encontro, caso eu me Uhum. emocione, fique tranquila, fiquem tranquilos, não é desequilíbrio emocional, tá? É um pacto que eu fiz comigo mesmo de não reprimir as minhas Uau, emoções, que maravilha, ok? grandíssimo aprendizado. Acordo feitíssimo. Então, esse é um acordo fundamental porque a gente, principalmente os homens, né, Uhum. fomos educados Não aqui. chore, menino. Homem não Homem não, chora. pois Isso. é, né? Engula o Engula seu choro. choro, engula sua emoção, Exatamente, né? exatamente.
E agora as pessoas querem falar de liderança humanizada Como como, na essa verdade? masculinidade tóxica que muitas Então, das bem, mulheres perpetuaram isso nos seus filhos, né? Muitas das mães reproduziam isso e a gente sim, fala assim, o homem machista quando cresce que casa, quer que o homem seja carinhoso, mas você criou seu filho ali, na linha dura, para ser macho, para não chorar, para se na, defender na rua. uhum, E aí, de repente, quando casa, né, quer que faça tudo. É complicado. E nas empresas, né? Como falar de liderança humanizada sem falar de emoções? exatamente. Sem falar Pois de é, emoções, sem poder expressa. expressar suas emoções, entendeu? Como é que o líder não pode chorar? Por que não? Uhum, Entende? Então, esse é um ponto que faz parte já de meus treinamentos, faz parte dos meus uhum. encontros, e até em algumas reuniões de negócio eu tenho que fazer esse acordo, entendeu? Porque eu estou vendo que a conversa, eu sei que em algum momento pode gerar emoção e eu preciso liberar minha emoção. Se tiver vontade de dar risada, eu vou dar risada, se tiver vontade de chorar, eu vou chorar. E E tudo tudo bem, bem, tá certo? maravilha. Então, para quem, para a sua audiência, meu nome é Bruno Simone e eu trabalho com desenvolvimento humano, né? Então, apaixonado pelo tema liderança e desde 2012, 2014, para ser mais exato, só trabalhando com treinamento e desenvolvimento humano. Maravilha. Então, estou aqui nesse sentido de contribuir um pouco no seu pedido de trazer, né, o que é que eu tenho visto nessas minhas rodadas pelo Brasil, pelas empresas que eu trabalho, fazendo meus treinamentos de liderança Sim, sim. humanizada. Então, esse é o propósito da gente conversar aqui hoje. Eu vou compartilhar. Tem algumas líderes que são referência Tô para vendo mim, que eu aqui, já vi Simone entrando Xavier, Bruno aqui, Melhor né? Pessoa, Brunão é craque demais, Eugênio. Simone participou da live com o Hum, Felipe e a gente fez uma sessão falando sobre forças e virtudes da psicologia uau, positiva e a gente se conectou de um jeito maravilha aí. fantástico. A Eliette Wesley também, Fernandes, grande Bruno, abraço Emily é minha amigo. parceira. Pois é, Muita muita gente gente boa. boa aí, Sejam todos Eugênio muito trabalhou com bem-vindos, a viu, minha gente? gente. Sejam todos muito bem-vindos. Eu Uhum, conheci o Bruno há alguns anos atrás. Eu fui supervisora da equipe de varejo, quando ele era gerente de filial da Claro, né? Telecomunicações. Escrevi um pouquinho uhum, sobre isso hoje no feed. E de lá para cá, só muitos aprendizados, né? E acompanhando aí essa trajetória, esse F5, esse despertar aí, essa maravilha do que Bruno vem fazendo aí pelas empresas a nível do Brasil, uhum, né? Então, sejam todos muito bem-vindos aqui. uhum. Vamos lá, Brunão. Liderança humanizada é possível? Com certeza. Aliás, não tem outra forma de falar de liderança sem falar de liderança Uhum, humanizada, não uhum, é verdade? Não existe outra forma de liderar, né? Lidera-se através do humano, exatamente. entendeu? Lógico que as pessoas, durante muito tempo, os profissionais foram entrando em armaduras para seguir determinados padrões e foram afastando da parte humana, com foco muito no Sim. resultado, com foco nos Uhum, processos, na verdade, e esqueceu do humano. Então, quando a gente faz esse resgate de mergulhar nas organizações através de um processo, primeiro, de autoconhecimento, sempre. porque todo o processo de liderança começa através do Uhum, autoconhecimento, fazendo com esse líder ele tenha consciência das suas forças, mas também ele tenha consciência das suas fraquezas, das suas sombras e seus sim. medos. Importantíssimo. E quando o líder tem essa consciência, ele é capaz de compartilhar isso com sua equipe, sem nenhum tipo de medo, sem nenhum tipo de Uhum, temor. Então, durante muito tempo, o líder era aquela referência do herói. sim. Isso, principalmente mais do que nunca, nós temos mais esse líder herói. Então, é o líder humano, aquele líder que, além de se conhecer, né, o primeiro passo é esse, é o autoconhecimento, para que ele tenha consciência de suas forças, de seus valores, de suas Sim. fraquezas,
para que ele depois passe a também conhecer na sua equipe os valores, as virtudes, as forças de sua equipe. Isso mesmo. Entendeu? Então, o primeiro passo, Isso. autoconhecimento, relação intrapessoal. O segundo ponto, relação interpessoal. Então, por exemplo, uma coisa que eu trabalho muito nos meus treinamentos, o líder tem que conhecer os sonhos de sua equipe. Importante, né? Importante porque a relação do Então, trabalho é uma relação quando machucada, você né? conhece esse A sonho, relação do trabalho não é uma relação de prazer, né? Toda live eu comento sobre isso, assim, que a palavra trabalho vem não tem o significado do latim tripalium, né? Um objeto de 3 pontas que era utilizado para aceitar cavalos. E hoje, a gente não foi educado para trabalhar por prazer, fazer aquilo que ama, fazer aquilo que gosta, foi obrigado a trabalhar para se sustentar. Né? E hoje tem todo esse discurso de trabalhar naquilo que gosta, fazer o que ama, obter os resultados e conhecer os sonhos da sua equipe é fundamental. E assim, estar alinhado com isso, contribuir para que isso seja alcançado é maravilhoso. E a gente só consegue quando a gente conhece os nossos. Né? E olhar as pessoas a partir da perspectiva delas e não a partir da nossa perspectiva. E não a partir da perspectiva de somente o resultado. Não é verdade? Então, esse autoconhecimento é a base. Se você não tiver clareza, né, de uma série de coisas, as outras todas elas não vão vir, né, em harmonia como deveriam. Não vão fazer sentido, né? E aí vem uma coisa que eu uso muito que é assim, ó, para fazer sentido tem que ser sentido. Só depois disso se faz sentido. Então, a gente precisa voltar a sentir. As pessoas estavam perdendo. Quando eu comecei a trabalhar isso dentro das organizações, eu percebia que as pessoas, elas não se olhavam mais. As pessoas não se tocavam. Então, nos meus treinamentos, o início de todo treinamento é conexão, é o resgate dessa conexão. Pessoas vendadas, onde as pessoas vão percebendo um toque ao outro, onde vão reconhecendo o outro. Emily é uma chefe de cozinha, fez um trabalho com a gente faz desde o ano passado a gente faz alguns estudos e cursos pelo Sebrae da Bahia, e um deles foi liderar. E a gente fez uma experiência que chama-se A Cozinha que Te Abraça. A gente validou esse projeto numa escola municipal daqui de Salvador, para uma turma noturna do EJA, do Ensino de Jovens e Adultos. Nessa turma tinha uma garota de 16 anos e uma senhora de 78 anos. E a gente trabalhou o empreendedorismo a partir da cozinha, porque temos duas chefes de cozinha maravilhosas, a Emily e a Carol Azevedo. E antes da gente mergulhar na cozinha, a gente fazia essa conexão das pessoas, deles resgatarem o estar presente, que é outro ponto fundamental na liderança. O líder precisa estar presente quando ele está com a pessoa da sua equipe. Quando a gente tem essa conexão de estar presente, seja na cozinha, seja num atendimento de uma loja, seja a pessoa do caixa, quando ela está ali presente de verdade para o outro, tudo se faz diferente. E a gente trabalhou isso dentro da cozinha, maravilha. Foi uma coisa linda, linda, linda. Onde a gente trabalhou sabores, onde aromas, isso tudo eu trago dentro do treinamento, dos treinamentos F5, é parte de savoring, de saborear, maravilha. De trabalhar o estado de presença, que é fundamental, entendeu? Então, isso é um ponto fundamental na liderança. A liderança humanizada é uma liderança de estado de presença. Entendeu? Então, isso é fundamental. Sempre fala, né? Assim, vai conversar com o líder e às vezes está falando, mas está no computador e não pode falar que eu estou ouvindo, né? Às vezes você está... O próprio líder está numa confusão e recebe a ligação da família ou da mãe ou de alguém e responde de uma forma bastante ríspida. Ou seja, 15 segundos que você dá da sua atenção concentrada para aquela pessoa, você consegue enxergar aquela situação de uma forma completamente diferente do que exatamente ela é. Né? Então, assim, o seu estado de presença... Perfeito. E é interessante o seguinte, fica muito fácil para mim, nos treinamentos que eu faço, me colocar na posição da pessoa que está ali treinando, porque eu já vivi isso. Eu já agi daquela maneira. Do estar com o celular e diga aí, eu estou no notebook e falar, diga aí que eu estou lhe ouvindo.
deixa eu terminar. Então, eu já Quem vivi isso, nunca, né? entendeu? Então, eu sei os dois lados da moeda, Quem nunca? exatamente, Levanta a mão aí, entendeu? Então, quem é muito nunca? bom no treinamento trazer isso para o estado de presença e você vê a diferença que você tem hoje nas conexões, né? Então, isso é fundamental, entendeu? Eu acho que eu já posso começar a falar Pode, do será? F5, né? Posta aí, agora vamos falar. Quanta gente boa Será? falando aí. A Emily Eu vou falar porque, super veja só. contribui em sonhos, possibilidades, motivação, cozinha hoje mascaradas. Eliette falando motivação faz parte também, com certeza, mas se não tiver autoconhecimento, não sabe o que motiva, não sabe qual o motivo que vai levar para Exatamente. ação. Um monte de gente bacana entrando aí, o Edvaldo, que trabalhou com a gente, Léo, Sim. uma galera, uma turma boa. É. Fala, então diga. Entrou uma pessoa que entrou logo no início aí, ela foi a responsável pela criação do Uau, F5. uau. Olha que loucura. Quem quer saber sobre o F5, bota aí F5. Quero ver se a galera tá ligada para saber o que é o F5. O F5 ele vem de 3 princípios, tá? E que terminou virando um mantra no treinamento e uma filosofia que depois gerou uma quantidade de uma sequência de treinamentos, né? E é muito forte isso. Depois eu vou falar algumas das empresas que já passaram por isso. Mas ele surgiu dentro de um treinamento para professores. Uau. Olha que lindo. Resgate do Mestre Interior. Um treinamento montado para o Sesc de Roraima. A Andréa Magnavaca está aqui, era diretora do Sesc, e fez essa demanda depois de participar de um treinamento que eu fiz uma permuta, Danúbia, de um treinamento. Eu treinei os líderes do Sesc em troca da subida do Monte Roraima. Eu fiz uma expedição para o Monte Roraima. Olha que loucura. Isso que é pergunta que vale o fato pena, de eu compartilhar esses... tem algumas que não é? Pois é. Entendeu? Então, isso foi a coisa mais linda de tudo. Então, esse treinamento vinha disso, era o resgate do mestre interior. E ele consiste em 3 princípios. O primeiro é que se fala muito em não julgar as pessoas. Mas o próprio Nietzsche já trazia que o ser humano não é julgador. Então, julgue, mas não condene. Dê a chance de julgar novamente. Talvez você tenha conhecido essa pessoa no dia ruim dela ou seu. Então, dê a chance novamente. Perdoe, trabalhe o perdão. Então, trabalhe essa nova oportunidade. Então, com o F5 é do atualizar, então atualiza essa conexão. Dá essa chance novamente para isso. O segundo F5 é o do atualiza, é desaprender para aprender. Todo dia. Tem um filósofo contemporâneo baiano que diz, quando você acha que você sabe tudo, sabe nada, inocente. Quem é esse? Compadre Washington, é um filósofo contemporâneo baiano. Sabe nada, então, é verdade. E isso é fundamental, inclusive para os líderes. Por quê? Então, acabou de entrar gente que participou desse treinamento, a Cacau aqui, participou desse treinamento. Olha, quando antigamente, o professor, ele tinha na cabeça dele que ele que levava conhecimento. O professor vem disso, né? De professar. O chefe... fala e o outro que escuta. Exatamente. O chefe, ele que tinha o domínio do conhecimento. Né? Ele que dava as respostas. E o líder atual, o líder humano, não. Ele sabe fazer as perguntas. Entendeu? Ele assume que não sabe e tudo bem. Entendeu? Então, desaprender para aprender é fundamental. E o terceiro é viver intensamente cada dia de sua vida. Então, esses são os 3 princípios do F5. Entendeu? Então, se a gente trabalha alinhado com isso, e aí nos treinamentos o mergulho é intenso, porque eu não sei fazer nada raso, né? Então, eu sempre fui apaixonado por isso. Você viu que entrou uma pessoa aqui que você conhece um pouquinho também, que era meu parceiro. E aí eu vou contextualizar um pouquinho, gente. Eu era gestor da Claro, mas eu sempre assumi os treinamentos de minha equipe e das outras equipes também. Então, o Lúcio trabalhava na Labor, era o responsável de treinamento. Então, para mim, era a dupla... Pois é, era a dupla perfeita. Então, era daqui para Aracaju, vamos... Eu e Lúcio, não quero nem saber. Então, era isso. Desde aquele tempo já, para mim, era treinar a minha equipe, estar próximo da formação da minha equipe era essencial. Né? Então, isso sempre fez parte de minha formação. Sempre fui muito apaixonado por isso. Entendeu? Então, essa é a essência do F5.
E aí ficou validado nesse treinamento. Tinha um gerente de TI nesse treinamento. E ele virou para mim e fez assim, eu vou tatuar o F5, hashtag F5. Ele vira para mim e fala assim, não, hashtag F5 não. Eu vou Por que você não tatua a tecla do F5? E aí eu tatuei a tecla do F5 para ficar gravado para sempre. E assim seguiu cada contato, constantemente, né? E daí foi uma sequência de treinamentos nessa linha do F5. Né? Por exemplo, eu fiz esse treinamento F5 para uma empresa chamada Tino Consultoria em maio do ano passado. E o projeto foi tão intenso, que a CEO da empresa, quando terminou o treinamento, fez: você não se livra mais de mim. Então, eu tenho 1 ano que eu faço um trabalho mergulhado dentro dessa empresa. Há 1 ano. E ela, agora nessa situação do Covid, foi uma das pessoas que, antes do governo mandar parar, decretar tudo, ela colocou 100% da empresa em home office. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Entendeu? Então, um cuidado que ela tem com a sua equipe era fenomenal. A gente chegou a agendar, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, se sua cadeira não tá boa, você vai poder ir lá na empresa, vai pegar a cadeira da empresa e vai levar para sua casa. Olha que sacada, né? Que sensibilidade, né? Que sensibilidade. Entendeu? Então, nesse nível, isso é uma liderança humanizada. É uma liderança que se preocupa com o outro. A gente fazendo as primeiras reuniões virtuais e ela pedindo para ver a carinha das pessoas. Bota o rosto aí, eu preciso ver vocês. E em alguns momentos, lembra que eu falei de você demonstrar a sua vulnerabilidade? Ela virou: gente, eu preciso ver vocês. Porque em alguns momentos ela é muito gato no perfil comportamental, né? Aquele que gosta de equipe, de abraçar tudo. Eu estou sentindo falta. Pois é, então eu sinto falta disso. Então, um beijo para a PT, que é uma pessoa diferenciada e um exemplo disso. Pois é. De empreender na área de treinamento, recrutamento e seleção, eu sou gestora de RH na Impacto Contabilidade, que é a empresa do meu marido. E desde o dia 23 de março estamos todos nós, né, os 20 funcionários que nós temos em home office, né, e levamos todo mundo em casa, todos os computadores, não levamos as cadeiras, né, mas aí já ficou uma luzinha acesa, os 2 sócios estão aqui, tem funcionário também assistindo, já ficou uma luzinha acesa aí para quem sabe a gente implantar. E nas reuniões que a gente faz sempre, desde o começo até hoje, todos os dias, de manhã e de tarde, não abro mão. Não tem nada para falar? Tem. Vamos entrar que tem para falar, vamos perguntar como é que o povo tá. E aí sempre vem e não quer botar a foto. Não, e tal dia eu quero ver todo mundo. Não quero ver bonito, maquiado, mas eu preciso ver você, você não sabe? Aí às vezes eu tô com... Nós fizemos happy hour. O primeiro happy hour virtual. Todo mundo em sua casa e tomando o que quisesse, o que você tivesse em casa. Então a gente chegou a fazer isso. Maravilha. Né? Então, é muito importante as pessoas dizem: Bruno, mas isso existe essa questão da liderança humanizada? Existe, como eu falei. Eu vou citar o exemplo de outra empresa aqui que todo mundo conhece. Chama-se o Grupo Eva, a banda Eva. Então, eu fiz um trabalho para um diretor, que virou tá como diretor executivo da empresa. E quando ele estava assumindo essa função o ano passado, ele pediu para fazer um trabalho, um mergulho desse com a equipe. E aí o Felipe, que é o cantor da banda Eva, pediu para participar. Né? E, foi bacana a participação dele. Quando terminou o treinamento, nesse dia a gente falou sobre Ikigai, sobre propósito de vida. E o propósito de vida dele é lindíssimo. Ele virou e fez assim: cara, eu quero isso para a banda. Que legal! Para a banda e para a produção. Então a gente fez uma imersão de um dia com todos os músicos e com a produção, a equipe de apoio, de produção daqui. Entendeu? Para conectar essas pessoas, para falar de sonhos, para um falar com o outro, para um sentir com o outro. Um dos treinamentos mais lindos que eu fiz. Entendeu? Rodou roda de samba de pandeiro, porque eu fui falar que um sonho meu era tocar pandeiro, e aí o Hugo, que é o pandeiro, foi tocar pandeiro. Foi uma festa, mas foi muito intenso, entendeu? Inclusive foi fruto disso, exatamente. Então a gente vê, e o Felipe, que é líder, um dos sócios da banda, junto com o Marcelinho,
a liderança deles natural, humana, aquela questão Olha aí, o Cuca abraço deles falando, já Cuca é uma coisa. puxando. Ó, o Foi Cuca lindo, esse dia Lundeia, é maravilhoso. O Percussão, o Cuca estava lá. Pois é. Então, o abraço desse. Enquanto nas outras empresas eu tenho que meio que Uhum. forçar o primeiro abraço, lá esqueça, né? Quando eu vendou, já tinha gente querendo se abraçar, entendeu? Então, era uma coisa mais linda, entendeu? Mas eu também fiz isso dentro de empresa, como o Senac de Roraima, onde a gente fez o primeiro trabalho, que era de humanização do RH. Olha que loucura. Deixar de olhar para os Nós trabalhamos recursos, com né? Os treinamento, recursos, será que são só pois é, humanos, são financeiros? Será que é exatamente. ser humano? Será que é ter Exa humano? e, Então, muito louco. aham. E aí, antes de trabalhar os líderes, eu trabalhei o RH. E esse RH mergulhou comigo no treinamento dos líderes. Foram 3 módulos lindíssimos. O primeiro módulo de autoconhecimento, o segundo módulo de relação interpessoal e só no terceiro módulo, Uhum. técnicas de liderança. Entendeu? Aí você trabalha SWOT, administração do tempo, 5W2H, mas isso só depois de você trabalhar Sim. o humano. E você resgatar Uhum. valores. De onde vêm seus Suas valores? Então, crenças, né? Ter trabalhar valor, clareza de tudo isso. suas crenças, Antes de exatamente. planejar, de se Entendeu? organizar, Então, de ter disciplina, de ter clareza do que você quer, daquilo que lhe move, né? Qual é o seu propósito, está alinhado ou não com a empresa. Tudo isso exatamente. parte do autoconhecimento, né? Que gera autodesenvolvimento, que gera Uhum, autoconfiança. E aí todo o restante que vem, né? Ele vem agregado a isso tudo, a gratidão, o amor, né? A uhum. integridade, a relação de confiança estabelece, assim, e aí de fato o resultado começa a vir de forma como consequência, né? Organizações existem para gerar lucro, sim, a gente não está romantizando a questão do dinheiro, não é isso, mas assim, existem formas disso acontecer, de formas mais efetivas, você demite menos, você tem um custo menor para recontratar, para poder integrar aquela pessoa de novo, assim, é muito mais barato, né? Você qualificar e treinar e olhar para quem já está dentro do que você ficar todo dia trocando aquele recurso, buscando lá fora. E até isso parte muito da cultura organizacional, né? Dos microempresários, que às vezes nem eles Sim, com entendem certeza. e acha que o erro está sempre na equipe e na Uhum, empresa, quando na verdade o trabalho precisa começar em cima mesmo, nos cabeças. perfeito. Uhum. Pois é. Então, isso é muito bacana. Então, eu sempre gosto de contextualizar com a prática, porque minha essência Uhum. sempre foi essa, entendeu? Luciana está certa, as empresas Vão, vão sofrer para sim, romper isso, mas precisa precisa. romper. Por exemplo, a Lu é um Uhum. exemplo disso daí, é uma microempreendedora que agora, nesse período do Covid, ela disponibilizou as redes sociais da empresa dela para ajudar outras empresas a divulgar seu trabalho. Pois é. Olha que coisa linda, O isolamento entendeu? veio Então, é um adiantar muita processo coisa, né? de Muita coisa que o home office, que era uma tendência, exatamente. já virou. A gente aqui já nem fala mais. A gente mora de um lado, trabalha do outro da cidade, e ficava naquela coisa, ah, como vai ser abrir uma filial e tal. Hoje já não, o home office já é uma realidade, adiantou muita coisa, muito negócio de fato Uhum, está fechando sim, mas muito negócio se reformulando, muita coisa nova nascendo em função perfeito. do que tem acontecido, né? Uhum. Ó, muita gente contribuindo. E isso Primeiro daí, passo, planejamento a questão estratégico. do líder, a questão do líder é fundamental disso. O ano passado eu fui fazer outro treinamento lá em Roraima também, porque uma líder que entrou nova na Uhum, empresa, numa instituição bastante conhecida, só que ela percebeu que aquela equipe precisava ser trabalhada, precisava ser resgatada no sentido de seus sonhos, de autoestima, e aí fez essa demanda inicialmente para a equipe uhum. dela. E quando eu fui conversar com o RH da empresa, foi inclusive nesse dia que eu falei, foi a primeira vez que eu fiz o acordo na reunião de negócios, porque quando eu comecei a conversar com a gerente de recursos humanos, que ela começou a falar, eu fiz, para aí, eu preciso fazer um acordo com você. Ela fez o quê? Eu, eu vou me emocionar nessa conversa. Aí ela começou a chorar, eu fiz, pronto, então tá tudo ok, tá. E foi lindo, e a gente terminou fechando o treinamento para toda a Maravilha. empresa, e não só para a equipe Uhum, dessa líder, mas foi fundamental, inclusive para esse momento agora, onde a empresa está passando por toda essa uhum. situação do isolamento, mas continuando trabalhando, prestando serviço, para que a equipe tivesse a consciência do seu papel, para que cada um tivesse a noção e o valor de fazer parte daquela Sim. instituição.
que é uma instituição de referência para todo o Brasil. Entendeu? Então foi outro treinamento muito líder. Então provocado pelo quem? Pela líder que chegou, que aí tem essa diferença, né? Que muitas vezes as pessoas chegam na organização e falam, ah, não, mas a cultura da empresa é essa. Calma, respira, F5, vamos atualizar. É verdade. Entendeu? Então vamos mexer com as pessoas, vamos trazer as pessoas para junto. Entendeu? Então foi lindo esse processo nesse sentido. Então é uma líder que causou a mudança através das pessoas. Isso é a liderança humanizada. Passar a olhar, não é verdade? né? Gerir com as Então, pessoas é diferente de gerir pessoas, né? Eu sempre trago esse trocadilho, Sim. porque assim, é muito profundo. Você começar a olhar as pessoas de fato a partir da perspectiva delas e não somente da sua, né? Então, dá oportunidade, dá lugar de fala. E eu gosto sempre de provocar o diálogo entre líder e liderado. A gente tem, às vezes eu faço enquetes aqui no Insta e o pessoal sempre fala, tem que saber ouvir, tem que ter empatia. Ah, mas o líder não falou. E por que você não perguntou? E como é que você se coloca dentro dessa situação? Por que você não provoca? Eu me lembro que na época que trabalhava como supervisora, tinha um colega que falava assim, às vezes o Leonardo Tinoco, que está aí vendo a gente, pedir umas planilhas loucas, né, que a gente tinha que fazer. E falei assim, mas eu não sei fazer essa planilha. Como é que você quer esse gráfico? Aí o colega falou, você não pode falar isso nas reuniões, você não pode me mostrar que você não sabe, mas eu preciso aprender. Ele precisa saber que eu não sei para me orientar, para eu ir buscar, para ele vir junto comigo, porque senão eu entrego o que não foi solicitado, entrego o mal feito e fico só culpando o outro. E esse lugar da culpa ele é muito gostoso, né? Ele é muito tranquilo. Colocar a culpa no outro é maravilhoso. Quando você se responsabiliza por aquilo que você tem que fazer, é completamente diferente, né? Olha, Lu, coloca, né? É sair do papel de vítima, né? A melhor supervisora da história. Sair do papel de vítima, isso é importante. Lu, você é Lucinha, um beijo, meu lindo. Provo, viu? Foram várias campanhas que eu ganhei aí. Tenho muitos promotores que viraram meus amigos, madrinha de casamento e tudo. Tem uma turma assim, foi uma experiência de vida, foram 5 anos maravilhosos ali. Só agradecer, né, Brunão? Danúbio, outro exemplo, ó, muito lindo que, assim, de um exemplo disso. Por exemplo, essa semana eu estava mexendo aqui, a Dani estava mexendo nos papéis e achou a primeira apostila do treinamento da Maxitel. E aí eu postei no Facebook e tal, não sei o quê, e de um cara de 1998 que era um líder humano, Máximo Taquela, né? Um cara que foi referência para todo mundo, né? Onde a primeira festa das 10 mil linhas da Maxitel foi aonde? Na casa dele. Acredita, ele levou todos os funcionários para casa dele, entendeu? Então, ele entrevistou todos os funcionários que entraram na área comercial, foram entrevistados por ele, pelo italiano que veio lançar a empresa. Tem alguém Isso é uma liderança humanizada, de 81, entendeu? Que tá aí falando oi, dando tchau, só que não tá com o nome, tá com o número. Deve ser alguém de lá de Roraima, né? Isso é Beca, isso é minha sobrinha, Beca. Um beijo para você, Beca. A pessoa trabalha lá de Recife. Gosta, o resultado é maravilhoso, parabéns. Estou morrendo de saudades, tio Bruno, ela falou aqui. Emily falando, sou sua fã. Ó, esse seria o primeiro passo, enfim, as pessoas contribuindo bastante aí com a gente. Me fale, tem receita de bolo? Tem dicas para se tornar um líder humanizado? Além do autoconhecimento ser o primeiro passo, o que mais que você traz para a gente? Tem características? Tem o quê? Me conte. Primeiro, assim, eu acho que talvez o único, talvez. Ser apaixonado por pessoas. Acabou, desliga a live. Pronto. Se não for apaixonado por pessoas, dificilmente vai ser um líder humanizado. Acreditar que o ser humano pode mudar. Outro dia eu ouvi isso. Se eu não acreditar mais no ser humano, eu falei, gente, então fecha o caixão, acabou. Se a gente não acreditar mais na humanidade... Você viu que Recife tá bombando aí, você tá vendo aí, ó? Eliette Borges de Uni também está participando do Grupo Lindo. E Zaita, exatamente. Deixa eu citar um exemplo de Zaita, que foi um dos momentos mais lindos. Eu já não estava na Claro, eu já estava na Mega Giro, mas já como B. Simone, era um contrato de PJ. E o termo transcendência, né? É quando você fica feliz através da felicidade do outro. Profundo, hein? Né? Maslow falava que a pirâmide de Maslow terminava na autorrealização, né? Sim. A pirâmide de Maslow? Não, ele falou já nessa transcendência. É só que isso não foi explorado, mas ele já falava nessa transcendência.
E a gente discutiu uma vez no treinamento da Aventura lá na Chapada Que lugar Diamantina. Essas coisas só maravilhoso. podem. Esses insights tem que vir de cima do Morro Ave do Maria, que Painácio, né? delícia. E a gente veio nesse insight da transcendência, que é quando eu me realizo através da Zaida já tá realização do chorando outro. lá, ó. Já sabe o que você vai falar. Pois é. E ela entra, a gente tinha um aquário dentro da Mega Giro, e ela entra e fez, chefe, eu queria compartilhar com você esse momento muito importante da minha vida. E entrou com a chave do Oh, apartamento que dela. maravilha. Que realização, hein? Tá, eu fiquei emocionada que eu lembrei do dia Entendeu? que eu peguei Então, a chave do meu apartamento também, assim, é uma emoção. pois é. Então, todo mundo sabe de como é essa emoção, mas ela vir Sim, compartilhar comigo e falar que eu tinha de alguma forma contribuído para aquilo dali, entende? Então, eu acho que é esse sentimento de conexão que a gente precisa ter com a pessoa que trabalha com a gente, é verdade. entendeu? Então, Zaita hoje é uma amiga minha e assim, é tudo nesse sentido, entendeu? Então, isso é transcendência. Então, quando você pergunta, tem receita de bolo? Não, não tem. Até porque cada organização é uma organização. São pessoas diferentes. São seres humanos diferentes. Então, existe o que eu falei, a necessidade de você ser apaixonado por gente e de você gostar do que faz. Entendeu? Quando a psicologia positiva, quando estuda o engajamento das pessoas, o primeiro ponto é o propósito de Uhum, vida. E o propósito de vida, quando a gente trabalha o propósito de vida, a gente trabalha o que eu amo sim, fazer, o que eu sou bom em fazer, posso ser pago e é bom para o mundo. São as 4 perguntas do sim, Ikigai, do propósito de vida. Entendeu? Então, esse é mais ou menos o caminho. Você tem que estar alinhado com o seu propósito de vida e seus valores estarem em sintonia com o propósito, com os valores da organização. olha elas aí, tá falando que a Emily também tá emocionada lá, viu? Foi lindo, chefe. Você é um líder único. Mais uma vez, muito obrigada por poder compartilhar bons momentos contigo. Isso aí não tem preço, né? E Lindos aí momentos. você já é a quarta pessoa aqui que Não, fala não no Clube tem. do Ikigai. A gente já teve a Alana Salles, já teve Kiko, já teve Luciano Weber, pessoas que passaram por toda essa transformação, né? De encontrar o seu propósito de É. vida, de hoje trabalhar com isso, de conseguir fazer a diferença na vida de outras pessoas a partir desse despertar. E dentro de Uhum. uma organização isso não é Pois diferente. é. Né? A organização por si só ela é Uhum. um elefante branco, mas se não tiver gente para tocar, se não tiver gente para fazer acontecer, para compreender qual é o propósito daquela organização, não precisa existir. Né? A que ela se propõe, como é que ela serve, o que Uhum. ela contribui. E ali, e todo mundo acorda, né? O Luiz França fala muito sobre isso, que é o diretor de RH hoje da Corsa, né? Que é a melhor empresa para se trabalhar. Sim, Ele já fez conheço. uma live com a gente lá no Insta da Impact, falando também sobre liderança humanizada, sobre esse prêmio. E as pessoas Uhum. acordam para dar o melhor de si. Ninguém acorda dizendo, hoje eu vou para lá para poder dar o Sim, pior de mim. E sim, todo mundo quer dar o melhor de si, inclusive a liderança, né? Não só ela, mas todos os colaboradores estão ali perfeito. para dar o melhor de si. Por que não potencializar isso cada vez mais? Não é verdade? Olha, aliás, falando aqui, a meu Uhum. Ikigai foi Uhum. show. Ó, sua sobrinha tá doida pra falar A comigo, gente viu? Ela falou trabalhou que fala aqui. comigo pelo WhatsApp, tio Bruno. Assim que Uhum. ele acabar a live, ele vai falar contigo. Quando eu acabar, eu falo, Beca. Quando eu trabalho o Ikigai de uma maneira um pouco diferente. Hum. Geralmente as pessoas fazem o Ikigai escrevendo, Uhum, né? sim. Eu convido para fazer o Ikigai o eu Ave criança. Maria. Isso aí Então, você pega é pesado, viu, feito Bruno? todo. Seu profundo é Mas meu bem filho, criança. é o que eu falei. Lembra de Tiaguinho? Tiago, que trabalhou com a gente, me botou para mergulhar, então o É mergulho é verdade. profundo. Então, a gente faz todo o trabalho com o eu criança, através de desenho e pintura. A gente chega no Ikigai Que através maravilha, disso. hein? Eu fiz 2 experiências agora, recentemente, virtuais disso, com pessoas que eu não Uhum. conhecia. A Dione está até aqui, participou disso, participou da Ah, segunda turma, e cada encontro demorou 3 nossa. horas.
A gente também fez um treinamento lá na Impact. Tinha vários planejamentos para o decorrer do ano e agora a gente está adaptando tudo para o online. E um dos treinamentos era o Somos Todos Aham. Comerciais, né? Despertar na equipe a responsabilidade que todo mundo tem a cada encontro com o cliente, com o fornecedor, com os stakeholders, enfim. E a gente vai fazer isso, vai fazer online. E aí já tinha mandado fazer as camisas do Brasil, É. aquela coisa toda. E aí, numa manhã, e a gente fez um ajuste e acabou fazendo também o treinamento online, porque as coisas É isso precisam aí. continuar acontecendo, né? Bruna, eu tenho perguntas aqui. Posso ler para a Aham. gente ver? Vamos Deixa eu lá. ver aqui perguntas. Alguém escreveu sobre... Meu Vamos. Deus, tem zilhões de perguntas. Indica alguma leitura sobre o tema, sobre liderança humanizada? Isso aqui, ó. Reinventando as organizações. Reinventando as organizações. Maravilha. Um guia para criar organizações inspiradas no próximo estágio da consciência humana. Profundo. Profundo. Então, eu estou escrevendo também todos os dias um resumo sobre o livro Ishigo-Ishi, que é um termo japonês que ele fala sobre... esse momento é único. Ishigo-Ishi. Esse momento é Eu único. gosto de falar que hoje é Então, agora. aproveite ele. Pois é, entendeu? Então, é perfeito esse livro, também trabalha sobre isso. Lá no meu Instagram tem um post que eu fiz há uns 15 dias atrás. Meu Instagram é @bsimone, e sobre vários livros que vão ajudar nesse Massa. Tem sentido. outra pergunta Entendeu? falando O que sobre mais? administrar conflitos. Conflitos é Uhum. maravilhoso. Conflitos é a necessidade de que a coisa Conflito é precisa ser maravilhoso. modificada, né? E a gente fala sobre as rachaduras, sobre ser profundo. E quando a rachadura vem é porque a vida se transforma. E aí tem o exemplo do casulo que vira borboleta, da gente quando rompe o útero que nasce. Então, assim, toda rachadura é um movimento de renascimento. E o conflito é isso, é a pontinha do Uhum. iceberg, a necessidade que a gente precisa parar e olhar para aquilo. Esse é um conflito, para mim, é super bom. E é quase que impossível não ter conflito dentro da diversidade. Isso é maravilhoso. Com certeza. A divergência é que leva tira da zona de conforto. Um livro bom Diga sobre qual. isso, Coragem para Liderar, Coragem para Liderar, da Sim, Brené maravilhoso. Brown, Tem também na né? Netflix. Que ela Quem fala quiser ver o justamente sobre TEDx já na isso. Netflix pode ir lá olhar. Tem, Maravilhoso também. então, ela fala que é preciso ter as conversas Sim. difíceis. Entendeu? Mas uma dica sobre isso é, se o conflito está saindo um pouquinho do ponto, peraí, gente, vamos tomar uma água, depois a gente volta e tudo bem. Essa é a dica, É um mas é momento de crescer, importante de ter evoluir, é conflitos. verdade. Como Perfeito, cobrar Emily. processos de forma humanizada? Tem exemplos? Primeiro, começa lá na frente. Trazer para as pessoas qual é o motivo daquele processo. A responsabilidade que cada um precisa ter, né? Então, se a pessoa tem consciência daquilo que ela precisa Uhum. fazer, como ela precisa fazer, quando ela precisa entregar, e ela sabe que ela tem responsabilidade sobre aquilo, se sente parte daquele negócio, não precisa ficar cobrando, lembrando que todo mês você tem que pagar aquele imposto naquela data, que se ela não fizer tal coisa, não vai trazer o resultado, né? Trazendo um exemplo da Impacto, né? Que é a empresa de contabilidade, então assim, tem datas, tudo certinho para acontecer, Uhum. mas se você tem meta para bater, se você vai fechar o mês, se você tem meta de faturamento, então assim, a sua equipe precisa estar com essa informação fria, né? Fresca na mão. A gente está fazendo uma prática dentro da Tino, que são as reuniões de 360, que hoje até eu meio que dei uma sugestão baseada nos cursos que eu estou fazendo, nos mergulhos que eu faço, que a gente tem que mudar a reunião de feedback 360 graus para se tornar... Aí a pessoa diz, Bruno, mas isso está na moda. Não é na moda, não. É porque é a essência. A questão uma roda de Sim, conversa, uma roda de presentes, onde eu vou dar presente, feedback é sim. presente. Entendeu? Então, hoje a gente só para você ter uma ideia, como esse F5, um dos meus valores que eu busco prezar muito é congruência. Entendeu? Então, a gente fez uma reunião 360 ontem e a de hoje já foi diferente. E mudou, e tudo bem. Isso é libertador. O que eu acreditava que valia ontem já não faz mais sentido.
entendeu? Então foi fantástico. Hoje a gente já mudou a forma que foi e o resultado foi totalmente diferente. Maravilha. Então, fazer uma reunião antes de iniciar um projeto de Uhum, sintonia, e aí o Murilo Gun trouxe uma provocação no curso dele que eu achei uhum, genial, mexeu com a minha cabeça, me incomodou, porque eu sempre usei esse termo de alinhar. Eu vou alinhar com uhum. minha equipe. E aí a diferença é de alinhar e sintonia. E mexeu muito, porque alinhar é você trazer todo mundo Sim, para a mesma linha linha. Então o cara que está lá na frente, você traz abaixo. ele É para verdade. baixo. O cara que está embaixo, você tenta trazer para cima. Você está É violentando. verdade. É verdade. Visualiza uma mesa de som da banda Eva. Os botões estão alinhados? Não, não estão e nem Não podem. estão. Cada Tem a sua botão função. está no seu Exatamente. lugar. Eles estão sintonizados. Então, não alinhe nada com a sua equipe. Sintonize com a sua Perfeito, equipe. perfeito. Eu achei isso Fantástico, lindo, fantástico. genial. Não consigo nem mais falar alinhamento, então você precisa Com a sua sintonizar equipe, é com a sua verdade. equipe, estar em sintonia. E aí, quando eu estava dando esse feedback para o grupo, aí o Vini, que é um dos participantes, vira e faz assim: Ícaro, você vai para o Leader Coach. Ida fez Leader Coach comigo lá em Roraima. É um líder Igual é fantástico, nosso colaborador, guerreiro ele de gostou de sintonia, vendas. que ele toca numa banda, né? Tá aí estudando cavaquinho e tudo. Ele já gostou do sintonizar. Também Pois gostei. Ó, os é, sócios também botando aí, fica ó. muito fácil da gente Vários botando sim, visualizar perfeito. isso nessa questão da Uhum, mesa, entendeu? Então, porque você traz isso também, o Vini virou e fez assim, Brunão, isso fala até da energia. exatamente. Exatamente, cada pessoa está com Exatamente. energia. Então você vai sintonizar. É verdade. Você vai botar um pouquinho mais acima, porque você vai Uhum, potencializar uhum. ele. Entendeu? Porque se você alinha, você desmotiva quem está em cima e E você tá estressa embaixo. quem está Ó, Ivan embaixo. colocando aqui, bravo, bravo. Bruno, tem Entendeu? gente querendo saber se você já pensou Então em isso, fazer isso um curso de graduação sobre esse tema. como um curso sobre esse Já tema. pensou? Não, não de graduação, eu recebi um convite há 2 anos para montar uma graduação de coaching. E eu tenho uma crença que me fez não dar continuidade disso, por causa da responsabilidade que eu vejo no papel de formação do coach. Entendeu? Então, como eu fiz algumas, eu não fiz uma escola só, eu fiz toda a escola do IBC, maravilhosa, terminando com psicologia positiva, mas eu fiz um mergulho na Uno, uma empresa peruana, onde eu conheci o coach ontológico, que mudou totalmente a minha essência nesse sentido de Uhum. concepção, de ferramentas, tudo. Lá eu fiz terapia transpessoal no Vale Sagrado, do Peru, entendeu? Que foi mais um mergulho nessa questão das sombras e da conexão com a natureza. Eu já tinha muito Aham. isso, né? A Andrea sabe disso, essa questão de você precisar botar o pé no chão, sabe? De você precisar tomar um banho de cachoeira para energizar, Sei, dar um mergulho sei. no mar para De vez energizar. em quando Então, eu essas saio aqui no concepções. jardim e boto o pé Então, no chão e sentir a grama e a luz do sol, e a gente precisa mesmo. E a natureza é fantástica, né? A grande pois professora. é, e é fantástico. Eu faço muito treinamento experiencial com essa essência. E aí vem uma situação que é o seguinte: eu acredito muito mais no treinamento experiencial, onde você faz a imersão de vivência, do que uma Sim, graduação, porque a própria educação é bastante do que o técnica, né? título. É muito técnica. Exatamente. Entendeu? Então, por exemplo, eu faço a imersão na Chapada Diamantina de Ai, cinco quero dias. ir! Entendeu? Então, é uma coisa Imagino. louca, entendeu? Mas é Maravilhoso, profundo, é verdade. entendeu? Todos os processos que eu fiz nesse sentido é conexão Uhum, total com uhum. a natureza. Por quê? Quando você se conecta com a natureza, você se conecta com a sua Sim, essência. Seu eu criança se transforma e se sim, resgata, entendeu? Então é muito mais fácil de você tomar é suas verdade. decisões. Você está em É contato com o verdade. seu eu, entendeu? Você está fora da zona de É. conforto. Então eu acredito muito nisso. A Andrea, por exemplo, ela não se satisfez em subir o Monte Roraima uma vez. Ela subiu mais de uma vez. E cada viagem foi diferente.
Imagina. entendeu? Então ela conta muito sobre isso, como foi diferente a segunda subida, o caminhar foi diferente. Então, nessa questão da graduação, e eu acho que cada vez mais a graduação, não estou dizendo que você não Sim, tem que fazer sim, formação, tem, eu fiz, sim. sou formado em administração, tenho pós, tudo, mas é, Precisa se as reformular, experiências né? Precisa se vividas, talvez reformular. treinamentos imersionais, eu acredito Precisa muito se mais nisso, reformular. principalmente para Sim, comportamento humano, sim. Eu fiz entendeu? uma Para pós, comportamento né, em humano. desenvolvimento lúdico criativo de gente, que era um convite, exatamente. A gente passou por toda essa questão aí. A criança interior, passou por Perfeito. artes, teve contato com várias coisas e tal. E a gente fazia, né, porque precisa atender uma legislação que é vigente, né, essa questão da graduação. E a Sim. gente fazia 2 dias em sala, e sempre era sexta, sábado, o dia todo, e no domingo a gente ia para um lugar aberto. Aí a gente ia para o DIC, ia a gente fez em sítio, fez em jardins, então assim, aí a gente num dia a gente ia viver essa experiência fora, mas pela legislação você precisa ter um lugar que se reporte de fato na sala de aula. E esse momento, Uhum. inclusive, é um momento de se repensar muita coisa e também a educação, né? E Sim. a gente vê já as crianças É. todas aí tendo que estar conectadas de repente, tendo sala, tendo aula, os pais cobrando isso, mas gente, e aí como é que as crianças estão lidando com isso? Vamos com calma, né? Começa devagar, uma hora só, não uma manhã Uhum. inteira conectada ali para ter aula com a professora que também não sabe lidar com a câmera e está aprendendo com aquilo, aquela sala de aula diferente, né? Então é Ó, complicado. é bom você trazer isso porque tem dois exemplos que eu quero citar de liderança humanizada. Uma primeira é de um líder de uma operadora Uhum, daqui, uhum, da Bahia, entendeu? Que está praticando muito essa questão dos experienciais com as suas equipes, com cada uma das suas equipes. Mas só para você ter uma ideia, o treinamento de final de ano com a equipe dele, a gente fez um experiencial e foi muita sincronicidade, porque o tema do fechamento de ano dele com a equipe dele foi agradecer. Ele não queria falar de números. Ele fez aquele evento para agradecer a equipe. Isso é um líder diferenciado. Entendeu? Isso é um líder que está realmente consciente do uhum. papel dele. E é uma operadora de telefonia que vive desse Sim, turbilhão de sim. tecnologia, tudo, mas tem uma liderança humanizada. Né? Um outro ponto, nessa mudança toda que teve, a diretora do SESI me ligou e fez: Bruno, preciso de sua ajuda, eu já faço treinamento para o SESI, com as professoras, para acalmar, para tratar da emoção das professoras, porque foi Sim, aquele choque sim. inicial. E eu fiz encontros virtuais e Uhum, foram lindos. Mas essa líder, ela teve uma preocupação com o estado emocional de sua equipe. Isso é uma liderança uhum, humanizada. E por mais que ela, em determinado momento, seja faca na uhum. caveira, seja exigente por alta performance, ela é danada, é uma guerreira, mas ela se preocupa com o lado, se Adoro, preocupou porque eu com o lado sempre coloco humanizado aqui das nos meus pessoas. emojis a faca na caveira e o coração do lado. Só pensei que só eu era doidinha. Ó, Zay tá falando aí, ó. Uhum, A experiência humanizada, as relações também de produto. Observe o valor do grão de café enquanto commodity e a evolução do valor dele nas prateleiras no mercado, né? Servido em cafeterias com o sim, preço do Starbucks. Ah, Starbucks é uma grande referência aí, né? uhum, Em trato com o cliente, sim. enfim. Bruno, a gente tem 10 minutos por fim. Tá rolando aqui mais aqui duas perguntinhas para a gente caminhar já para fechar antes que o Vamos lá. Insta interrompe a gente. Qual a maior dica que você dá para liderar uma equipe jovem? E... Ouvir o jovem, aprender com o jovem, isso é fundamental. A equipe da TIM é uma equipe jovem, então aprender, estimular esse jovem. Né? A gente fez uma seleção para trainee lá na Tino, que a gente revolucionou o Uhum, processo, foi uma uhum. coisa linda, né? Onde a gente trabalhou primeiro valores. A gente não quis ouvir currículo, porque quando a gente chega para esse jovem para trainee, vem gente com 3, 4 graduações, 5, 6 idiomas. Então isso daí já. Então vamos Sim. trabalhar o quê? Os valores Uhum. das pessoas. Vamos resgatar isso. E a gente trabalhou dessa forma. Então, ouvir, sentir os valores dessas pessoas, identificar quais são os sonhos desses jovens, qual é o propósito dele. Fantástico. E Isso a outra aí. pergunta que tinha que é sobre o líder
motivado é um líder humanizado? Não necessariamente, não é verdade? O cara pode ser muito Tá motivado perdido. e não tá nem aí para É as verdade. pessoas. Não tá nem aí para as pessoas. Ele é super Aham. motivado. Por exemplo, tinha um negócio que ele fez assim, o maior perigo que existe dentro de uma organização é o quê? O Já incompetente pensou? motivado. É um desastre. Entendeu? Ele é super motivado, mas ele é incompetente, acabou a empresa. Ai, adorei. Jair tá querendo, eu vou amar. Então, Pode vir. motivação não significa nada. Entendeu? Ai, a Jair tá falando. Parabéns, Danúbia, pela condução. Vou te seguir. Venha, querida, por favor. Tô nessa linha aí, né? De autodesenvolvimento, de autoconhecimento, de treinar as pessoas, trazer esse olhar diferenciado aí, traz organizações. Assim, e Bruno é meu faixa preta, né? Tem Hum, Ai, me esqueci o sobrenome dele, de um Instagram que é dois ou mais. Ele sempre coloca que você não precisa ser um faixa preta para ensinar nada para alguém. Se você for um faixa amarela, já tem o que ensinar para um faixa branca. O Bruno é minha faixa preta e eu tô aí, né? Na pois faixa é. azul, na faixa laranja. Não, faixa preta é o gênio que está aí dentro, eu só sou faixa roxa. Por favor, né? Brunão, e aí? Passou ali mandando um beijo, foi a Dalila, uma pessoa fantástica Beijo, que Bruno. dentro de uns Parabéns dos pela treinamentos live. fez o processo, Todo mundo dando parabéns. fez o Ikigai e deu a mudança e começou uma segunda profissão estudando e daqui a pouco está se formando para ser uma belíssima Ai, que psicóloga. maravilha. Então, ela trabalha na área da educação, mas vai Ó, mergulhar grande nisso daí. abraço, meu. Clésio, um abraço. Grande Simone, abraço, meu beijo, chefe, se cuida. Bruno, Alisson. Muito boa live. Bruno é top demais. Agradecer a vocês todos que participaram, né? Que ficaram aqui com a gente, que se conectaram com a gente de alguma forma, né? E é isso, tô assim, em flow total. Maravilhoso, todo o aprendizado, todos Pois os. é, estado de flow é a Ó, referência, né? Viver em flow. exatamente. Então, isso que é a turma 8 da psicologia Aham. positiva e esse é o ponto. Maravilha. 5 minutinhos pra gente acabar. Se tiver mais Não, alguma perguntas não pergunta, fique tem à mais. vontade. Eu queria agradecer as pessoas. Então, vamos fazer o seguinte: Vamos lá. as pessoas falam assim, inspiradora. Lúcio, meu conceito de inspirar mudou. Eita, Quando as pessoas assim, quem é que te inspira? Você responde o quê? eu, Quem é que te minha inspira? avó. Minha grande inspiração, minha avó. Ela te Me inspira? inspira. O que é que você. Ou ela é a sua fonte de Ah, inspiração? você já vem me apertando, sem me abraçar em 5 minutos. Minha fonte de inspiração. Pronto. Ok. Então, por exemplo, você, eu me inspiro em você. Então, quando eu estou falando, Danúbia me inspira. Não, eu me inspiro ó, eu vou chegar aqui para Danúbia e dizer assim, que essa determinação dela, eu gostaria de inspirar. Eu gostaria de tirar Uhum. dela e um pouco dessa inspiração. Então eu faço isso, ó. Inspiro da Danúbia e devolvo a ela através de um sopro algo que eu acho que eu tenho de bom. E eu tenho paixão pelo que eu faço. Então eu sopro para você paixão Ai, pelo que que eu faço. maravilha. Então, quando a gente fala sobre essa questão de inspirar, não. A fonte de Então, inspiração. sua avó é Pronto, fonte não de vou falar inspiração, onde mais. você gostaria de ir lá e Inspirar. inspirar dela e você devolve um sopro, como a Dalida está fazendo, Pronto, a aqui, Zaita está ó, um falando ali, um minutinho pra sopro gente de terminar. Eu, ó, gratidão. inspiro de você essa simplicidade, esse olhar, assim, genuíno e carinhoso pelas pessoas. E só pra aí, ó, em tempos de coronavírus, sofrendo toda a determinação que, que acho que tenho. Brunão, ó, Muito bom. gratidão. Tamo junto, que precisar. Gratidão para você Obrigada por você também. estar aqui com a gente hoje. Ok. Muito obrigado pelo convite. Um beijo para todo mundo que participou, pessoas muito importantes nessa nossa caminhada. Para mim é muito bom participar de tudo isso. E
Até a Até a próxima. próxima. Na sexta-feira eu vou fazer um comercial. Na Ah, sexta-feira eu vou estar fazendo a live a pedido da Luciana. A gente vai falar sobre uhum. emoções lá na. Aí, E quem depois eu quiser vou, tirar vou foto, publicar aí para tira print, vocês. tá? Ó, 10 segundinhos para acabar. Beijo. Até sexta, vou lá ver o que é. Tá Valeu, certo, Brunão. ok. Valeu, gente. Um beijo grande, Beijo. viu? Tchau, tchau.